Boa tarde, meus alunos. Vamos continuar agora com o capítulo 2. Conceitos e definições. É mais ou menos básico, nós já vimos no colegial. E tem coisa que não vimos, mas basicamente vimos no cursinho para entrar no vestibular. Nós temos sistema e volume de controle. O sistema, quando não há fluxo de massa através de sua fronteira, é um sistema fechado, massa fixa. Um volume de controle, há fluxo de massa através de sua superfície de controle. Fronteira, sistema aberto. Então aqui, por exemplo, nós temos um sistema, um cilindro que o gás fica sendo comprimido e descomprimido, mas o gás fica lá dentro. Então isso aqui é um sistema. E aqui é um volume de controle. Eu tenho a admissão do gás e saída, a descarga do gás por meio de válvula, né? A válvula atua aqui, deixando entrar e deixando sair. Aí eu tenho um volume de controle. É como se eu tivesse a nossa sala de aula, né? A nossa sala de aula com uma entrada e uma saída. O volume de controle é a sala de aula, mas os alunos entram e saem e a massa varia dentro da sala de aula conforme vai entrando e saindo os alunos. Então, o sistema, eu não tenho fluxo de massa. Eu só tenho, se eu pegasse o sistema, é o mesmo número de alunos que andasse pelo campus, né, e a gente considerasse aquilo um sistema. E volume de controle, a gente tem um volume onde a gente faz algumas hipóteses para resolver o problema. Os problemas, né? Principalmente problemas de balanço de massa e energia. O sistema isolado é aquele que não é influenciado pelo meio externo. Calor e trabalho não cruzam a fronteira do sistema. Aí nós temos tipos de sistema, então. Sistema isolado. Os sistemas isolados são completamente isolados do ambiente. Não trocam calor, trabalho ou matéria com as vizinhanças. São ideais, mas para fins práticos podemos considerar vários sistemas reais como isolados. Para fins práticos, né, para você poder resolver seus problemas. Sistemas fechados. O sistema fechado troca energia, mas não troca matéria com as vizinhanças. Uma estufa é um bom exemplo de sistema fechado. Um frasco fechado também. E aí eu tenho o sistema aberto, tá? Que troca energia, calor ou trabalho e matéria com as vizinhanças. O oceano é um exemplo de sistema aberto. Um becker onde ocorre uma reação química também. Então aqui você tem as vizinhanças, o sistema, troca matéria e troca energia. Então tá aí, ó. Aqui é um aberto, aqui é um fechado, troca energia, e aqui é um isolado. Tipos de fronteiras. Eu tenho fronteira adiabática. Adiabática quer dizer não deixa passar calor. Não deixam passar calor entre o sistema e suas vizinhanças. Uma garrafa térmica é uma fronteira adiabática por aproximação. Fronteiras diatérmicas deixam passar calor entre sistema e vizinhança. Uma Alemanha, por exemplo, ela é uma fronteira diatérmica. E fronteiras permeáveis deixam passar matéria e calor entre o sistema e as vizinhanças. A pele humana é um bom exemplo. Tá? Que tipo de sistema é esse? Que tipo de fronteira, né, eu tenho no sistema? Então, esse aqui é um sistema onde eu troco calor, mas não troco matéria. Ok? Então, e a fronteira ela é diatérmica, né? Deixa passar calor e não deixa passar matéria. Pontos de vista para a gente fazer a nossa
as nossas propriedades termodinâmicas. Tem o microscópico, que usa termodinâmica estatística, e tem o macroscópico, que é a termodinâmica clássica, desconsidera a ação particular de cada molécula, tratando a substância como um contínuo. Então, você imagina uma fileira de alunos, né? E eu quero calcular a massa específica dos alunos. Eu pego, começo a passar uma linha, eu venho, pego, passo dentro do primeiro aluno. Aí a massa específica sobe pra caramba. Daí sai do aluno, desceu. E passa no outro de trás, sobe. Então, ela não define uma massa específica dos alunos. Principalmente se esses alunos forem as moléculas. Tá? Se você pegar um volume de controle para calcular a massa específica, por exemplo, de um gás, e você pegar uma molécula, a massa específica fica lá em cima. E se você pegar um montão de moléculas, pode ser que aquele volume que você pegou não seja representativo do que acontece na média, tá? Então, o volume de controle, se ele for grande demais, ele representa uma média que não é o que está no ponto, tá? E aí, qual o tamanho de um ponto? O tamanho de um ponto é indefinido na matemática, mas na engenharia a gente pode definir. A gente pode definir como sendo uma distância característica que eu tenha no meu sistema, né, no meu conjunto de moléculas. Então vamos lá. Estado e propriedade de uma substância. Propriedade: qualquer característica observável da substância. Exemplo: pressão, temperatura. Propriedades extensivas são aquelas que dependem da massa. Exemplo: a própria massa e volume, que são aditivos. E propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa. Pressão, temperatura, massa específica, volume específico, etc. E aí, equilíbrio, estado e fase. Equilíbrio térmico, a temperatura é a mesma em todo o sistema. Equilíbrio mecânico, a pressão é a mesma em todo o sistema. Propriedades de um sistema são as propriedades das substâncias que constituem o próprio sistema, quando essas estão em equilíbrio. Estado termodinâmico, quando o sistema pode ser identificado e descrito por certas propriedades. Por exemplo, identificar o estado termodinâmico de um sistema tendo como coordenadas a pressão, a temperatura e uma única fase. Fase é a quantidade de matéria totalmente homogênea. Exemplo: sólido, líquido e gasoso. A fase é sólido, líquido e gasoso. O estado, por exemplo, depende de outra propriedade. Tá? Você pode ter um estado diferente para a fase líquida, digamos, uma substância numa certa temperatura na fase líquida e a mesma substância na fase líquida em outra temperatura. Quer dizer, vai mudar a pressão. Né? Processos e ciclos. Quando o valor de pelo menos uma propriedade termodinâmica de um sistema se altera, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Uma sequência de mudanças de estado define um processo termodinâmico. Se durante essas mudanças alguma propriedade permanecer constante, dizemos que o processo é iso. Por exemplo, se for temperatura constante, isotérmico. Se for pressão constante, isobárico. E se for volume constante, isocórico. Ciclo é uma sequência de processos que retorna às condições iniciais. E tem aqui exemplo o ciclo Otto, de motor de 4 tempos, né? Que a gente faz essas hipóteses, colocando um gráfico de pressão versus volume, para que você possa estudar e modelar o seu processo. Então, por exemplo, de 0 a 1, a gente admite uma admissão de ar isobárica, ou de mistura, né? Daí,
de 1 a 2, compressão adiabática, tá? 1 a 2, está aqui, ó, compressão adiabática. 3, combustão isocórica, 2 a 3, tá? Expansão adiabática de 3 a 4. E 5, de 4, aqui o processo 4, abertura de válvula 4, 5, exaustão isobárica. Então esse é um motor de 4 tempos, esse desenho eu peguei na rede, né? Desenho não é essa animação aqui. Aqui também tem um motor, né, de ciclo Otto, com todos os seus detalhes, né? Quer dizer, não é tão simples assim, não é só um cilindro rodando daquele jeito, né? Mas você tem a transmissão, você tem isso aqui que é chamado girabrequim, né? Que faz o movimento do cilindro rodar alguma coisa, tá? E eu tenho o eixo de comando de válvula. O que eu acho assim mais legal, quer dizer, não é que seja o mais legal, mas é esse conjunto de válvulas aqui, é muito bem bolado isso, né? Para admissão e saída do gás. Esse aqui é o ciclo diesel. O ciclo diesel, a ignição é por pressão, tá? E aí a gente tem um motor de 4 tempos também, quer dizer, 4 tempos ele dá 2 giros para voltar ao mesmo lugar, tá? Então eu tenho de 1 a 2 a compressão isentrópica, nós vamos ver mais tarde isentrópico, quer dizer, adiabático reversível. De 2 a 3, fornecimento de calor a pressão constante, quer dizer, a ignição é a pressão constante. Do 3 a 4, expansão isentrópica. De 4 a 1, cessão de calor a volume constante. Aqui nós temos uma tubeira. Tubeira é o nome em português do bocal da saída de um foguete. Processos de quase equilíbrio. O sistema passa por variações infinitesimais nas quais a substância é considerada em equilíbrio. Quer dizer, daqui para cá é tão rápido a passagem que eu posso considerar que as mudanças que ocorrem são em direção ao equilíbrio, tá? Equilíbrio químico, né? É uma hipótese para processo na tubeira de um foguete. A gente tem também o escoamento e o equilíbrio, a gente tem o escoamento frozen, ou congelado. No equilíbrio, a gente vai assumir que em cada ponto, ele atinge um equilíbrio químico, que é um estado que é dado por uma constante de equilíbrio, e atinge rapidamente. E quando ele é frozen, a gente assume uma composição e ele mantém essa composição durante o escoamento. Em cada seção da tubeira, o processo é considerado como tendo atingido o equilíbrio, se for a hipótese do equilíbrio, né? E a temperatura calculada por um processo isentrópico. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você fizer essas hipóteses muito simplificadoras, inclusive se você considerar que o escoamento aqui ele é longitudinal, tá? E você calcula a tubeira, e aí você coloca a tubeira no banco de teste, dá um erro de no máximo 10%. Quer dizer, a sua hipótese simplificadora é uma hipótese que pode ser usada, tá? Hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam, programas computacionais que nos ajudam a chegar muito mais próximo dos 10%, tá? Mas, dependendo do que você tiver de ferramenta, você pode usar para fazer seu cálculo, e aí é um erro, né? Vai haver um erro.
É que nem eu costumo, quando eu estou em sala de aula, eu costumo pedir para um aluno levantar e eu vou medir a altura dele, tá? E eu meço a altura dele com instrumentos que é os meus olhos acoplados ao meu cérebro, né? Os meus olhos acoplados ao meu cérebro. E aí, então, o que acontece? Vai ter um erro, né? Mas o erro não é grande. Se você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa tem 1,70 m, porque você compara com você compara com... Você sabe a altura sua, essa pessoa tem 1,70 m. Daí você pergunta para ele, quanto você mede? Eu meço 1,75 m. O erro é 5 por 1,75, tá? Então, você pode usar esse instrumento medidor, que são os seus olhos, né? Seus olhos é um instrumento e o cérebro é o processador, tá? Mas é claro que não é assim que a gente faz na engenharia, né? Mas é um instrumento de medida, né? Unidades. Unidades a gente tem o sistema internacional e o sistema inglês prático. Aqui a gente usa massa, quilograma, comprimento, metro, tempo, segundo, temperatura, Kelvin, força, Newton. No sistema inglês, a massa é libra-massa, comprimento é pé é 12 polegadas, e a polegada é 2,54 centímetros. O tempo é segundo, a temperatura é Rankine, tá? E a força é em libra-força. A força é uma unidade derivada, MA sobre GC. E a gente tem aqui o seguinte, no sistema inglês prático, né, a massa é que muda. Então você tem um negócio chamado libra-massa e você tem um negócio chamado slug, ou slug, tá? Que corresponde, um corresponde a libra-força e o outro corresponde a libra-massa, né? Aqui, ó. Tá vendo com GC 32174, tá? E no sistema internacional, o que muda é a força, que a gente tem Newton e quilograma-força, KGF, tá? Tá aqui, ó. Nós não é só... Eu vi o sistema internacional só nos Estados Unidos e houve um tempo, eu morei nos Estados Unidos durante alguns anos para fazer o doutorado. Durante algum tempo eu sabia qual era o meu peso em libra-massa, tá? E eu sabia se o meu filho tivesse com a temperatura acima de um certo valor em Fahrenheit, estava com febre ou não. E eu sabia, se tivesse uma temperatura de 72 Fahrenheit lá fora, eu sabia quanto era, mais ou menos, tá? Depois a gente faz a... Eu morei logo depois de formado, então aprendi, embora nunca tenha usado o sistema inglês prático. Algumas relações e unidades do sistema internacional. Se você olhar para sua mão, você vai falar, a polegada é o tamanho da ponta do dedão. Da ponta do dedão, né? Então vai dar uma polegada, que é o int, 2,54 centímetros. Um pé, 12 polegadas, tá? Então, um pé dá 30,48 metros, tá? Em libra-massa, 4,636, 0,4636 kg. E o Rankine é 1,8 Kelvin. Acho que isso tudo vocês viram no colegial, acho, né? A energia interna. A energia é potencial intermolecular que é associada às forças entre as moléculas.
Eu tenho energia cinética molecular, que é associada à velocidade de translação das moléculas. Eu tenho energia intermolecular, relativa a cada molécula, que é associada à estrutura molecular e atômica. Então você vê aqui ó, sistemas com a mesma temperatura. Se o gás for monoatômico, eu só tenho energia cinética de translação. Se o gás for poliatômico, eu tenho energia de vibração e rotação. Vou mostrar no próximo slide. Ok? E as forças intermoleculares que ocorrem no líquido e sólido, que são um valor bem maior para fazer energia interna. Então você vê como é que é a energia interna. A energia interna, você imagina que você esteja com o sistema preso dentro de um vaso na mesma temperatura. As moléculas estão lá dentro, tá? Na mesma temperatura. Elas podem ter uma energia maior ou uma energia menor para cada uma delas, depende do jeito que elas são. Por exemplo, aqui, imagina uma molécula de dióxido de carbono. Ela está andando, então ela tem energia interna de translação. Eu tenho modo de vibração, né? Vibração longitudinal assimétrica e vibração em flexão transversal. Isso tudo demanda energia, né? E eu tenho também aqui vibração longitudinal simétrica e eu tenho a rotação, tá? E aí então você vê que eu tenho diversos tipos de energia que vão se distribuir naquelas moléculas, tá? Se eu tenho uma molécula monoatômica, eu não tenho nem rotação e nem vibração, ok? Então, a energia interna é isso. É que nem você está no salão dançando, entendeu? Você pode estar mais suado ou menos suado na mesma temperatura, depende da energia que você tem ali. Imagina você está dançando um tango, né? Um tango doido lá. Daí você está despendendo mais energia interna do que se você estiver dançando um bolero bem suave, uma música mais suave, ok? Volume específico e massa específica. Então aí a gente tem o conceito do tamanho, né, do volume, o Vzinho, né? Então, o que é o volume específico? É o limite quando ΔV tende para ΔV', de ΔV sobre ΔM, onde ΔV' é o menor volume que mantém as características do elemento. E o ρ é a massa específica, é 1 sobre o volume específico. Aí você vai falar, mas como é que eu sei qual que é o menor volume? Tá? Como é que eu sei? Esse volume é zero? Não é zero, né? Vamos considerar um certo volume de fluido. Queremos determinar a massa específica no ponto C, cujas coordenadas são x0, y0 e z0. Então, o que vai acontecer? Você vai chegando com volumezinho, tá? Se ele ficar muito grande, entendeu? Ele vai dar uma média fora daquilo que você quer no ponto. Agora, se ele ficar muito pequeno, ele vai começar a atingir o tamanho da molécula e aí vai ficar doido isso aqui. Tá? Então, qual é o volume adequado? O volume adequado é um volume que tem um certo tamanho que mantém as mesmas características ao redor da molécula, ok? E que tem um tamanho acima de zero, mais próximo de zero. Tá? Você vê, por exemplo, no nosso caso aqui, se é molécula de gás, a gente não precisa se preocupar muito. Por quê? Porque tem muita molécula de gás no volume. Eu vou mostrar aqui embaixo. Ó. A massa específica média é ρm sobre V. Está aqui. Ó. Que em geral é diferente da massa específica no ponto C. Para determinar a massa específica em C, precisamos tomar um pequeno volume ΔV e determinar ΔM sobre ΔV.
Quão pequeno deve ser o ΔV? O ΔV deve ser suficientemente grande a fim de fornecer uma massa específica significativa e reprodutível em um local e ainda pequeno o suficiente para compensar variações espaciais da massa específica. Se ΔV for muito pequeno de dimensões moleculares, o valor de ρ variará dependendo do número de moléculas no volume. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Passa uma linha e entra dentro do aluno. Essa daí a massa específica mudou. Aí sai, muda. Então, eu não tenho condição de ter uma massa específica média com um volume de controle do tamanho da distância entre os alunos, né? Não tem. Eu posso, esse volume de controle, esse volumezinho pode pegar 2 alunos, pode pegar 1 aluno, pode pegar 0. Então, é isso aí, tá? Então, deixa eu ver, eu não sei se eu já li isso aqui, mas vou repetir, se eu já li, eu vou repetir. ΔV deve ser suficientemente grande a fim de fornecer uma massa específica significativa e reprodutível em local, ainda pequeno o suficiente para compensar variações espaciais da massa específica. Se ΔV for muito pequeno de dimensões moleculares, o valor de ρ vai variar dependendo do número de moléculas no volume. Esse ΔV' é bastante pequeno. Um metro cúbico de ar tem aproximadamente 2,5 vezes 10 a 25 moléculas. É mais do que a população da Terra, muito mais, né? O número de moléculas em um volume de 10 a menos 12 metros cúbicos, que é o tamanho de um grão de areia, então é 2,5 vezes 10 a 13. Esse número é muito grande o suficiente para assegurar que a massa média de ΔV' é constante. Como ser arbitrário, podemos determinar ρ em outros pontos do fluido de maneira semelhante. Temos então ρ é uma função de x, y, z e t. Vou parar por enquanto, a gente continua depois.